nós estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o deputado Chico Alencar, do PSOL, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Chico, hipoteticamente, se essa ideia de impeachment prosperar, como vota você, como vota o PSOL? Olha, o PSOL talvez seja o único partido, e talvez por isso ainda seja pequenininho, que tem independência absoluta na análise das matérias. Nós não fazemos uma oposição raivosa, de direita, conservadora, saudosista da era FHC, coligada com o DEM, né, o PSDB, como o PSDB e DEM fazem, e nem somos da base de sustentação do governo. Então, se vier uma proposta substantiva, com elementos de denúncia que revelem que a presidente está envolvida em algum crime de responsabilidade, e aí a gente vai examinar. Hoje, pelo que está colocado hoje, a questão das pedaladas fiscais, a questão da campanha eleitoral que o PSDB denunciou no TSE, essas duas vertentes, você acha que são suficientes para você não são. Aprovar um pedido de impeachment? Não são. Outro dia o Mendonça de Barros, que foi ministro do governo Fernando Henrique, ele falou claramente, olha, nós tem que confessar, a gente deu as nossas pedaladinhas lá, mas menores em montante do que a Dilma agora. Ele falou isso publicamente. Pelo que está colocado até aqui, você acha que não tem condição de se avançar? Os governos estaduais também pedalam muito aí, inclusive aqui o Pezão. E não sei nem o que o Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar, vai falar. Aí, claro, nós analisamos as contas lá agora, celeremente, de vários governos anteriores, porque desde o governo Collor, do Itamar Franco, que não se analisava... Eu até perguntei na sessão, vem cá, se a gente rejeitar as contas, o Itamar fica inelegível, mas Deus já o colocou nessa condição. É verdade. Mas vem cá... Mas olha, e também, aí a questão do financiamento de campanha. Pois não. Financiamento de campanha, essa petição do PSDB, que eu tenho a impressão que não vai ser aprovada no TSE, ela acaba se voltando contra ele próprio, porque todas as grandes forças políticas receberam recursos das empreiteiras incriminadas na Lava Jato. Só, na verdade, 28 partidos receberam dinheiro dessas empreiteiras e de empresas grandes em geral, à exceção do nosso pequeno PSOL, do PSTU, do PCB e do PCO, partidos mais à esquerda, que tem uma posição em relação a isso, porque entendemos que o financiamento empresarial contamina o exercício do mandato, no Executivo e no Legislativo. Infelizmente, a Câmara acabou de aprovar também, em segundo turno, a constitucionalização do financiamento empresarial. E agora foi para a Constituição. É porta de entrada para a corrupção. Vamos ver se o Senado revê isso. Veja uma coisa. A dona Dilma foi aos Estados Unidos e foi recebida com tapete vermelho pelo presidente. A dona Angela Merkel visitou ontem no Brasil. Isso são duas sinalizações. Lá fora não querem mexer na dona Dilma. Quem quiser, olhe, diga que ela veio aqui ver o programa de investimento do Brasil, mas a gente sabe que não foi. Ela veio dizer... Em nome de crise, ela veio ao Brasil, veio aqui dizer, olha, foi à toa. E foi rapidinho. Eu estava lá em Brasília, vi ela vi na televisão ela chegando, numa noite, e no dia seguinte, na parte da tarde, eu tive que sair lá da Câmara para um outro encontro, estava tudo parado, o que foi? Não, a Angela Merkel já está indo ainda embora. Tomou chopp no bar lá do hotel, né? Com vários deputados, né? Ela veio com uma agenda muito Mas, de linda. qualquer maneira, foram dois movimentos importantes. Um do Barack Obama, que convidou a presidente. Agora, a sinalização é a seguinte, que a política econômica que ela está seguindo é a política que lá fora quer, que o FMI quer. E aí você acha que tem possibilidade de mudar essa política econômica que está provocando uma brutal recessão? Eu vejo aqui, de janeiro a julho, o Brasil arrecadou 712 bilhões e é uma queda de 2, quer dizer, 2 e pouco. Como é que você vai fazer o Brasil crescer com essa política? Pois é, não vai. Nós questionamos a política ortodoxa que o Levi libera, aí fala, não é o Levi, não, é a Dilma, ela que banca isso. Fez uma opção, fez uma escolha. Nesse sentido, o golpe, entre aspas, já foi dado, porque há uma total dessintonia em relação ao proclamado na campanha e ao praticado no governo, da Dilma 2. Né? Eu entendo que a gente precisaria ter força política para implementar um outro modelo econômico,
de mais autonomia, que passa, por exemplo, por uma reforma tributária profunda, por uma possibilidade de capitalizar mais o Estado brasileiro. Vejo que a nossa elite, isso é um dado impressionante, os grandes ricos do Brasil têm mais de 500 bilhões de dólares em paraísos fiscais. E isso parece que é algo intocável. Muitas das políticas, e aliás as denúncias contra o Eduardo Cunha também passam por esse mundo, têm transações enormes de montantes elevadíssimos em offshores, em uma série de bancos lá fora. Quer dizer, vocês pensam em pedir a análise enfim, levar o deputado Eduardo Cunha ao Conselho de Ética? Pensamos. Nós estamos, porque o Conselho de Ética, de uns anos para cá, nós sempre vivendo e aprendendo, decidiu fazer um exame prévio de qualquer representação de partido político, que tem que ser assim, que lá chega. É o exame de admissibilidade. A composição do Conselho, como tudo na Câmara, é favorável a Cunha. Ele tem um controle, não digo total e restrito, mas bastante expressivo lá. Se nós entrássemos com uma representação agora, a partir da denúncia da Procuradoria, eles já iam considerar inepta, já iam recusar. A gente está aguardando a aceitação pelo Supremo Tribunal Federal. O Teori relata, hoje, eu imagino, o Cunha já foi notificado da denúncia, tem 15 dias para se defender. Depois a Procuradoria-Geral, o denunciante, tem 5 dias para colocar novos argumentos, se considerar necessário. Aí o relator, um ministro, Teori Zavascki, dá o seu parecer e pede para agendar o pleno do Supremo, porque ele é presidente da Câmara, presidente de poder. Então, a investigação sobre ele virá uma ação criminal da qual ele é réu só com a autorização do plenário do Supremo. Que eu creio que, pela robustez do que está aqui, vai acontecer. Agora, isso pode demorar 1 mês, 2 meses, até 3, ainda que o Teori, como já disse, ande rápido. E aí, eu entendo que, nesse caso, nós já decidimos, vamos entrar com a representação. Porque é uma questão política, não é? O julgamento na Câmara sobre quebra de ética e decoro parlamentar tem a ver com uma avaliação política, não é um processo jurídico, né? Como no direito. Tem direito de defesa, tem tudo, né? Tem similitudes. Agora, é eminentemente político, quebra de decoro parlamentar. Cassação de mandato e, obviamente, não pode mais ser cada presidente. vez que você mexe nesse negócio aí, fica mexendo nessas folhas, eu vejo que o Ricardo já fica assustado. Não, imagina o que é que contém isso? Não, o seu nome não tem Assustado Ricardo com o quê, meu Bruno, querido Walter? nem Walter Diogo, nem Mas eu imagino Cunha. O que é que você destaca como coisa interessante aí dentro disso, denúncia grave? Primeiro, ela é determinada cronologicamente. Avalia, não tem o histórico do Cunha, todas essas coisas aí, que ele tem uma vida muito polêmica, né? Ela foca naquilo que a Operação Lava Jato está investigando, negócios da Petrobras com ilicitudes. Então, são aqui a compra de 2 navios sonda, caríssimos, né? Algo que a gente, o cidadão comum, não consegue imaginar esses milhões. Mas, por intermediação do diretor de Assuntos Internacionais da Petrobras, de então Nestor Cerveró, um lobista chamado Júlio Camargo e o representante dos interesses do PMDB ali, tido como tal, Fernando Soares, Fernando Baiano. Todos presos, né? O Camargo está com a prisão relaxada porque ele entrou na negociação de colaboração premiada, como a Justiça prefere chamar. Então, a compra desses navios, uma auditoria da Petrobras mostrando que elas foram altamente irregulares e todas as operações com reunião, com transferência de recursos para a empresa tal e qual, envolvendo o presidente Eduardo Cunha. Inclusive uma reunião famosa em 18 de setembro de 2011, que eles investigaram, é coisa de polícia investigativa competente, né? Até o carro em que chegaram para a reunião, o endereço, aqui no Leblon, o horário, os telefonemas que foram dados, não tem registro da reunião até agora, mas está na delação do Júlio Camargo.
Se o Fernando Baiano fizer a delação premiada, como parece que está discutindo também, ele já foi condenado em outras situações da Lava Jato, aí, olha, fica muito irreversível tudo que está aqui. As operações financeiras, mais de 60, o nível de detalhamento é muito impressionante. Por isso, os deputados de 10 partidos que pedem um afastamento imediato do Cunha, cautelar, continua como deputado, mas vai se defender e não vai usar a presidência da Câmara para se proteger, como fez já agora, antes, em algumas atitudes ali. Usando a advocacia geral da usando União, a advocacia geral da União, que ele nega, anunciando que todos os deputados foram investigados, e não só ele, para indispor o coletivo lá contra a Procuradoria. O Janot respondeu com muita força. Né, e ele alega, inclusive, que se fosse prevalecer a tese de que denunciado não pode presidir, Renan não poderia presidir o Senado, porque também está denunciado naquele caso lá de atrás. Por isso que nós nem cogitamos votar em Renan para presidente do Senado. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em um minuto.